Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou falar sobre o próximo rendimento de URPR11 aqui nesse mês de julho. Vou também falar sobre a emissão abaixo do VP Andamento e também trazer algumas atualizações sobre os empreendimentos que estão em obra. E nesse vídeo aqui também vou fazer alguns comentários sobre a resposta padrão que a Urca tem enviado aos investidores que mandam e-mail para gestor questionando sobre emissão abaixo do VP. Thiago PS, seu canal Fique Esperto. E aqui uma observação, vou estar viajando aqui no começo de agosto, na primeira semana de agosto. Muito provavelmente a gente vai ter aqui quando deve sair o relatório gerencial, muito provavelmente o relatório de junho vai sair no começo de agosto, além do resultado da emissão. Então talvez demore um pouco para comentar sobre o próximo rendimento, mas assim que eu voltar de viagem, com certeza vou comentar, tá? Pois bem, começando aqui então pelo rendimento do mês de julho, a minha expectativa. Olha, aqui também fala aqui no início do mês, né? Estejam preparados para uma queda do rendimento, talvez dos 30 para 25 centavos por conta disso daqui. Né, no último relatório aqui do mês de maio, estava programado a iniciar a retenção de resultado para terminar o empreendimento Faz Sense. Nota aqui, estimativa sujeita a revisão, a iniciar em julho de 2026, no valor de aproximadamente 4 a 5 centavos. Então, se realmente tiver isso aqui, a gente pode observar uma queda do rendimento. A não ser que a gestão mude de planos, já que se o RPR11 captar alguma coisa nessa emissão, ela não precisaria mais utilizar a retenção de rendimento, ou pelo menos utilizar menos. E aqui reforço mais uma vez que eu sou contra essa emissão abaixo do VP. Para mim foi muito negativo, ainda mais do jeito que foi realizado, né, de surpresa, sem ter uma explicação aqui de qualquer situação, de que eles pretendem utilizar. Mas tem alguns investidores que estudam fundo, que acompanham aqui o fundo junto comigo, que apoiam uma captação pequena de algumas dezenas de milhões de reais para que se termine logo essa novela mexicana de retenção de rendimento. Ok? Então eu tenho em mente que se tiver essa captação, apesar da diluição ser negativa, sabe que é depender do nível, do tanto que for captada, a diluição ela não é tão catastrófica assim, né? Mas enfim, de qualquer forma, na minha opinião, é negativo. Eles deveriam estar seguindo aqui com a estratégia de zerar o rendimento. Eu prefiro muito mais essa opção. Mas tenho em mente que se captar alguma coisa, pode ter um alívio na questão da retenção de rendimento. Ok, agora aqui vou passar algumas atualizações sobre os empreendimentos em obras aqui desse mês de julho e depois vou falar sobre a emissão abaixo do VP. Ok, deixa eu pegar aqui minha parte sobre os empreendimentos de URPR11. Eu vou começar aqui falando sobre o loteamento, o CR Sky, que seria o loteamento Paulo Afonso, na cidade de Paulo Afonso, eh, lá na Bahia. Então, ó, aqui o que eu obtive de imagens, aqui vocês estão vendo, se postar mais que sobre a elevatória de esgoto. Algo que o gestor ele colocou no relatório que realmente era essa que é a pendência, essa pendência que a gente tem aqui nesse empreendimento. E nesse mês aqui eu obtive algumas imagens deles atuando nessa questão da elevatória de agosto. E mais recentemente vi essa postagem aqui do empreendimento. O loteamento se chama Parque Cidade Nova. E aqui eles colocaram o seguinte, tá? Que o loteamento está 100% regularizado e aprovado. Já estão aqui vendendo as unidades que colocaram regularizado e aprovado. Que não sei realmente o quão regularizado ele está, se está com toda a documentação do TVO já concluída, mas realmente já está aqui praticamente tudo concluído, tá? Faltaria apenas a questão da elevatória de esgoto. Então, estamos tendo evolução aqui nesse empreendimento. Com relação ao equity, o projeto Mariana Maria.
Olha, aqui eu tenho contato lá na cidade de Salto, aquele mesmo contato que tira essas várias imagens que já mostrei aqui para vocês. E o que eu tenho de relato que ele foi lá tirar umas imagens é que nos últimos meses teve aqui essa a pintura aqui dessa parte mais baixa aqui do empreendimento, esse talvez primeiro, segundo, o térreo e o primeiro andar, fazer essa pintura, algo que estava pendente. Ver se eu tenho aqui a imagem que mostra. Aqui, ó, essa parte aqui que estava pendente. Acho que aqui, ó, também tá faltando pintura onde é que estava o elevador. Acho que não sei se já foi pintado. Mas o que ele me relatou foi evolução aqui nessa parte da garagem. Teve evolução aqui, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma coisa aqui do mês de junho. Aqui, ó, essa aqui seria a imagem aqui no como é que estava em junho. Agora em julho está assim, né? Tá, já teve com um avanço no acabamento aqui na área da garagem. Ok, aqui Maria Maria já está também nos finalmente. Provavelmente deve pedir o habite-se muito em breve agora nesse segundo semestre. Com relação ao projeto Barbosa, que seria o empreendimento New York. Olha, esqueci de fazer os prints aqui nesse mês de julho, mas aqui eles estão atuando na parte de acabamento do hall de entrada. Então, agora o que está faltando é basicamente esse acabamento do hall de entrada, o término da instalação dos elevadores e a pintura do prédio, tá? Aqui, segundo o gestor, o término seria no mês de outubro desse ano, mas a Orca coloca a conclusão aqui no primeiro trimestre de 2027. Com relação ao loteamento Terras Altas. E por aqui eu consegui confirmar que tivemos a instalação aqui da luz, tá? O loteamento já tem luz e começar a entrar com a papelada burocrática, segundo o último relatório. Com relação ao FDIC Residence, por aqui a novidade que temos saiu um documento aqui no Fundosnet em que mostra a destituição do incorporador, a Residence Club. Aqui um ponto que eu vi muita gente tendo dúvida falando que o FPR-11 estava sendo executado, tendo as garantias executadas. Mas não, é o contrário, tá? O FPR-11 executando as garantias, ou seja, tomando posse do empreendimento. Mas naquela coisa que eu expliquei para vocês, né, de que o FPR-11 vai passar a deter cotas do resort Ilha do Sol. Inclusive, essa alienação de garantias pode ser o que está causando essa emissão abaixo do VP. Talvez o gestor ele vai ter que fazer essa emissão para terminar o empreendimento, porque senão ele pode ser eventualmente diluído aqui na o condomínio que vai ser formado para terminar o empreendimento lá no Paraná. Ok? Então pode ser esse feed residence que seja o gatilho dessa emissão abaixo do VP. Agora falando sobre essa emissão realizada pela Urca, essa emissão imbecil, dando aqui a minha opinião sobre isso. Já disse inúmeras vezes, sou contra essa emissão. Agora aqui nós tivemos uma captação praticamente nula aqui com direito de preferência. Isso já era esperado, tá? Já é esperado que não conseguiriam captar nada aqui nessa fase do direito de preferência. Agora o que a gente precisa monitorar é se vai ter captação ou não na fase com os investidores institucionais, que já está bem perto de se encerrar, né? Aqui vai ser no dia 30 de julho, 29. Então vai ser entre hoje, quarta-feira, e quinta-feira, dia 30. Ok? Então já parece estar bem próximo aqui de encerrar essa missão
da Urca, né, vamos ver qual que vai ser a captação. Lembrando que se for uma captação de poucos milhões de reais, poucas dezenas de milhões de reais, a diluição vai acontecer, ela não será extremamente destrutiva e pode colocar um fim na novela de retenção de rendimento. Já se a captação for gigante, na casa centenas de milhões de reais, lembrando que uma emissão de 150 milhões de reais, aí sim não existe justificativa plausível, tá? Aí sim foi uma emissão para beneficiar algum institucional que vai entrar barato aqui no fundo. Então aí realmente a coisa fica bem séria se for uma captação elevada. E lembrando que muita gente fica com dúvida do porquê que o institucional iria entrar na emissão do fundo, sendo que ele é negociado a R$ 19. E aqui a explicação é a seguinte: se ele entra no mercado secundário a R$ 19, ele vai estar aqui entrando no fundo cheio de problema, né? Com essa novela mexicana de retenção de lucros. Já se o institucional ele entra no mercado primário, na emissão, ele está injetando dinheiro no fundo. Então ele estaria ainda entrando barato, mas estaria meio que tirando o RPR11 do fundo do poço. Ele poderia terminar as suas obras, com isso esse institucional poderia apresentar uma maior lucratividade. Então, por isso faz sentido para o institucional entrar mais na emissão do que no mercado secundário. Ok? Agora aqui falando sobre a minha atuação em meio a essa emissão. Olha, por enquanto eu tenho utilizado meu contato com a Urca para tentar convencer eles para ao menos reduzir o valor da emissão. E tenho falado com eles, né, que se eles fizerem uma captação significativa, vai ser o fim absoluto da reputação da Urca, né? Já não tem muita reputação já no estado das melhores. Se fizerem realmente uma captação significativa, aí sim eles podem desistir como gestores, né? Ninguém vai mais querer investir em fundo da Urca, ok? Então eu tenho utilizado aqui esse meu contato mais próximo com eles para tentar conscientizar, tá? E aqui alguns investidores vieram no comentários falando que eu deveria estar atuando de forma mais firme para realizar a troca da gestão imediatamente. E aqui eu penso o seguinte: infelizmente não acho essa a melhor saída atualmente, uma vez que se a Urca ela realmente estiver mal intencionada com essa emissão e querer ferrar com o investidor minoritário, agora que no mês de agosto vai ter um institucional com percentual elevado patrimônio que com certeza vai votar junto com favorecendo a Urca, de forma que será quase impossível vencer numa assembleia, numa AGE pedindo a destituição da Urca. Então, a não ser que se fizesse aqui uma emissão em tempo recorde aqui no mês de julho para trocar a gestora, não adiantaria nada. Teria um institucional que estaria votando com a Urca, não iria adiantar nada, tá? Por isso, eu optei por manter uma linha de conversa junto ao gestor até sair esse resultado dessa emissão sem pé nem cabeça, para então tomar uma decisão do que fazer com a Urca. E essa é uma decisão acertada ou não? Não sei, tá? Eu, pelo menos, estou fazendo o que eu acredito que seja o certo. Utilizar meu contato para conscientizar a Urca das consequências do que ela está fazendo. Se ela vai sacanear mesmo os cotistas, então aí depois a gente vai ter que ver que meio que a gente vai tomar, né? Sendo que uma assembleia para trocar de gestão não vai mais funcionar por conta da eventual presença de um institucional. Mas isso vamos saber em breve, tá? E aqui, para quem acha o correto, é seguir imediatamente com a retirada da gestora, já começar isso desde logo. Vou deixar aqui nos comentários um link do formulário do movimento para a troca de gestão da Urca. Ok, agora aqui vou comentar com vocês os principais pontos da resposta padrão que a Urca tem enviado aqui para quem faz questionamento sobre essa emissão. Então, vou ler aqui para vocês os pontos e fazer comentários. Tiago, tudo bem. Em relação aos comentários, toda e qualquer resposta nossa
Resposta nossa comunicação segue abaixo. Estamos em curso de uma oferta pública e, por força das restrições regulatórias aplicadas a esse período, nossa comunicação nesse momento precisa ser resumida. Aquilo que se tinha que ter feito é comunicado antes da emissão, né? Ter falado a situação, do motivo, do porquê ser necessário para então fazer. Ainda assim, podemos apresentar os seguintes esclarecimentos gerais. Ponto 1. Rito com conformidade regulatória. Olha, aqui nada a comentar. Aqui o ponto 2. Fundamento regulatório da emissão. A oferta realizada dentro do limite de capital autorizado do fundo. Ok, aqui fala que a emissão ela não é ilegal, mas podemos com certeza opinar de que é uma emissão imoral. Aqui no ponto 3, eles falam sobre a metodologia da definição do preço. E aqui eu vi vários questionamentos sobre a validade do preço, mas enfim, aqui eles falam que teve depois um incentivo à colocação. Ou seja, isso aqui é um preço completamente aleatório que eles colocaram aqui, né? Pega a média ponderada aqui dos últimos, de como é que estava a cotação, e depois dá um incentivo. Incentivo não tem metodologia, então é completamente aleatório. Aqui eles depois falam sobre o direito de preferência. Todos os cotistas do fundo têm assegurado seu direito de preferência para a subscrição das novas cotas, não sendo regulamentação vigente, não. Aqui é também uma argumentação, né, de que deram a possibilidade de cotistas não serem diluídos, mas isso aqui é balela. Primeiro que quase ninguém teria condições financeiras de participar aqui nesse montante, além da falta de confiança para colocar ainda mais dinheiro aqui no RPR11. Agora aqui o ponto 5, talvez que tenha uma maior relevância. Mérito da operação. A captação tem como propósito primário viabilizar o destravamento de valor dos ativos da carteira atual, através da aceleração da conclusão de obras em curso. Então, aqui ainda tem, faz algum sentido isso daqui, né? Eu preferia que utilizassem outros meios, no caso, gerando resultado ou vendendo alguma coisa, mas enfim, eles optaram por isso daqui. Agora, o problema é essa segunda frase, segundo trecho. A depender do volume efetivamente captado, permitirá ainda o acesso do fundo a novas operações com perfil de risco compatível com a política de investimento do fundo. E aqui não faz nenhum sentido, o fundo colocar esse dinheiro novo em novas operações, captando um valor tão baixo. Esse aqui é o ponto que eu tentei debater bastante com os gestores para convencer eles de que isso aqui não faz sentido, né? Apesar de que muita gente tem falado quem que sinal que é maluco de colocar muito dinheiro aqui no FPR11, né? A gente nem sabe ainda quanto que vai captar. Continuando aqui no texto final. Reconhecemos o interesse legítimo dos cotistas em compreender as premissas de forma mais aprofundada. Tão logo superado o período de restrição regulatória aplicável ao curso da oferta, a gestora fará a comunicação detalhada, com o objetivo de endereçar de forma completa os pontos que têm sido colocados. Aqui, difícil de acreditar, né? Fala no relatório live trimestral, mas não tivemos nada, então não dá para confiar em mais nada que eles falam aqui, principalmente em termos de comunicação. Então, é isso aqui que eu tinha para passar para vocês sobre o RPR11. Eu fazer esse vídeo porque é que os próximos dias vamos ter bastante novidades, né? Bastante coisa acontecendo, o rendimento, a conclusão da oferta, o relatório, e vou demorar um pouco para trazer a minha opinião para vocês. Ok, então é isso. Aguardem por novidades, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.